Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, no versículo 35 a seguir, diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, porque estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, eu louvo a Deus, ao Senhor, uma palavra de gratidão da minha alma pelo avanço missionário ocorrido nesses últimos 2000 anos. Pois é, 2000 anos se passaram em que a obra missionária teve, com a ajuda do Espírito Santo, um desenvolvimento tão lindo entre as nações. E eu estava hoje orando, dizendo: Senhor, eu louvo a Ti pelo que o Senhor fez pelos bárbaros e através dos bárbaros que um dia invadiram o grande reino ali de Roma, e através daquela invasão eles puderam ter um encontro com o Evangelho, e o Evangelho chegou até as suas terras. Sim, que eu dizia: Senhor, eu louvo pelo que o Senhor fez pelos bárbaros e através dos bárbaros. Mas orei também hoje dizendo: Senhor, muito obrigado pelos vikings, pelo que o Senhor fez pelos vikings e através dos vikings. Podem parecer algumas palavrinhas estranhas para você, e que isso sirva de estímulo para você pesquisar e saber quem eles foram. Pois é, através de perseguições, através de invasões, Deus trabalhou de maneira extraordinária. Quando a igreja estava tão bem, ali evangelizando em todo o sistema romano, Deus permitiu que eles fossem invadidos por homens sanguinários, que são chamados vikings, e ali estiveram e destruíram o que eles puderam, e levaram cativas algumas jovens, algumas moças para as suas cidades, para os seus países. E através de situação tão terrível, algumas moças presas, tendo que trabalhar como escravas sexual, tendo que servir aqueles homens da pior maneira possível, Deus as usa para falar de Jesus, e o Evangelho fez algo extraordinário em toda a Europa, através do testemunho de algumas moças. Por isso eu disse: Senhor, obrigado pelos vikings e pelo que o Senhor fez através dos vikings. E 2000 anos se passaram, e o Evangelho continua sendo pregado, sendo anunciado. Para que você possa depois pesquisar, 2 jovens que faziam parte desse clã, os vikings. Em algum momento Deus usou de maneira tão extraordinária, com o desejo de fazer a obra missionária, que a igreja dos morávios, uma só igreja, os morávios que estavam ali na Alemanha, em uma só vez eles enviaram 2.250 missionários para trabalhar em diferentes países. Mas 2 jovens de 20 anos se destacam, 2 deles sentindo o chamado de Deus para ir para a Índia, o leste da Índia. Só havia uma maneira deles chegarem naquele lugar: eles se venderem como escravos para poder estar naquela região, no sudeste da Índia. E foi o que eles fizeram: se venderam e foram trabalhar para o Senhor, e nunca mais ninguém soube notícia daqueles 2 jovens.
e somente na eternidade, quem sabe, nós vamos ver o resultado de tudo aquilo. Pois é, 2000 anos se passaram e ainda estamos diante de tantos desafios. Essa oração que o Senhor Jesus ensinou como oração modelo para os discípulos, parece que foi ontem, parece que foi hoje, quando na sua visão ele olha o mundo agonizando, o mundo sofrendo, vendo as pessoas exaustas, aflitas e sem direção. Parece que foi a notícia de hoje de manhã para todos nós, apesar de essa oração ter sido sugerida pelo Senhor há 2000 anos atrás. Meus irmãos, ainda temos grandes desafios missionários. É a Europa agonizando, pedindo socorro para a igreja latina. É o norte da África dizendo: Deus, usa a igreja livre para nos trazer o trabalho missionário e que possamos ser libertados. Há 30 anos atrás, ali na General Carneiro, número 610, nosso pastor Osmar convoca uma reunião de pastores e ali deveria ser tratado um assunto tão especial, tão sublime, tão urgente, que era pensar em uma proposta missionária para o campo de Sorocaba. Na noite daquela segunda-feira deveria ser tratado um assunto que deve fazer parte da sua oração diária, que deve preocupar você todos os dias, que é a obra missionária. E ali ficou decidido que Sorocaba teria um caixa missionário. Sorocaba teria um trabalho que alavancaria o trabalho missionário, começando pela América do Sul e expandindo para todos os continentes da terra. Eu não estava naquela reunião, eu trabalhava fora, estava na cidade de Americana, mas a minha esposa estava, e quando terminou a reunião, ela me telefonou dizendo: Paulo, você tinha que estar aqui hoje na reunião. Pastor Osmar criou uma secretaria de missões com o desejo de enviar missionários para muitos lugares do mundo, e é o que nós temos orado ao longo desses nossos anos. Eu dizia: você se inscreveu? Por suposto que sim, já estamos anotados. 30 anos se passaram. A nossa palavra de gratidão também a Deus por ter dado a Sorocaba, ao nosso pastor, esse mover missionário. Quem não se lembra quantas vezes choramos aqui na despedida de missionários para diferentes lugares? Parece que foi ontem, quando choramos pela primeira vez, quando Olívio foi para a África, o continente africano, para o Senegal. Como nós choramos, como Olívio levou parte de nós, Olívia, a Sueli e os teus 2 filhos, levou parte de nós com eles lá na África. Eu me lembro, pastor Osmar, perfeitamente, o dia que o senhor voltou da África, nós juntamos um grupo de pastores aqui, fomos até o aeroporto de Guarulhos com uma grande faixa, dizendo: seja bem-vindo, pastor, com boas notícias do campo missionário. Como nós nos deliciamos na primeira terça-feira que o pastor deu o relatório, como o trabalho estava na África. 30 anos se passaram, veio nosso companheiro Raimundo. Como foi maravilhoso orar pela despedida do Raimundo para uma pequena cidade chamada Pailon. Raimundo, Santiago, que hoje já dorme com o Senhor, mas foi em algum momento um presente de Deus para nós aqui, nos deixando com o coração ainda mais inflamado pela obra missionária. Raimundo foi, Santiago foi e tantos outros missionários. 30 anos se passaram, mas a oração do Senhor Jesus em Mateus capítulo 9 ainda está tão vigente, tão urgente, tão atual. As nações ainda estão
exaustas, agonizando, sem ter pastor. A minha oração de toda a minha alma é que Deus não deixe Sorocaba de fora do seu propósito global, seja qual for o preço da missão. Eu creio que nós estaremos dispostos em orar, em jejuar, em contribuir, em dizer para o pastor: pastor, o Senhor nos desafia e nós vamos juntos, daremos a nossa contribuição, choraremos a nossa última lágrima, faremos o nosso último sacrifício, mas nós queremos ser obedientes à ordem do Senhor Jesus. Orem, roguem, peçam ao Pai que envie obreiros para a sua seara. Eu particularmente, eu sou muito abençoado, sou privilegiado de servir ao Senhor em uma igreja missionária. Hoje o ECEM mantém pelo menos 10 projetos transcultural e que carece das nossas orações. Hoje o ECEM está presente na Argentina com um trabalho extraordinário. O ECEM está presente na República Federativa da Argentina com um trabalho glorioso, na Bolívia com Raimundo, Juan Carlos, Andrés. Nós estamos na Índia. Eu recebo quase que semanalmente notícias do nosso missionário Rajendra Kitu, que nós enviamos uma ajuda de $100 para o nosso missionário, e com esses $100 ele mantém a família dele e ajuda mais uma família missionária ali na região de Andhra Pradesh, uma região tão perseguida pelo hinduísmo. Nós estamos presentes na Índia, nós estamos presentes no Haiti, o nosso querido Haiti, com o nosso missionário Eugênio de Sources, a sua esposa, irmã Michele, fazendo um trabalho extraordinário e precisa de nós. Nós estamos lá no Haiti. Recentemente o Haiti passou, Moçambique, melhor dizendo, passou por uma situação tão dramática. Eu converso diariamente com o nosso missionário em Moçambique. Eles, Paulo, está tudo destruído na região da Beira, é um dos estados ali de Moçambique. Para vocês terem uma ideia, alguns irmãos nossos ficaram uma semana trepados em árvores, porque um grande rio que separa o Malawi de Moçambique transbordou, repleto de crocodilos, e eles ficaram em cima de árvores esperando a água baixar. Baixou a água e foi contabilizado perdas humanas, econômicas, mas a igreja lá em Moçambique segue acreditando que a igreja em Sorocaba está orando por eles. É você que está lá, é o ECEM que está lá fazendo a diferença. Mas nós estamos também em outros países, mas talvez uma das maiores obrigações nossa é o que está acontecendo entre os caiapós, lá no norte do nosso Brasil, no estado do Pará, entre os nossos irmãos caiapó. Um lindo trabalho está ali acontecendo entre a igreja indígena brasileira. 30 anos se passaram de ECEM, mas ainda temos um desafio tão grande. No quintal da nossa casa, no nosso querido Brasil, nós temos ainda 110 etnias indígenas, com zero presença de evangélicos entre eles, zero, nunca tiveram contato com a fé cristã no quintal da nossa casa, e nós precisamos orar por eles. E eu termino essa saudação que se transformou numa pregação, como eu desejei falar isso com vocês hoje, e peço a paciência do meu pastor, dos meus pastores, mas eu concluo chamando a sua atenção para o maior desafio desses últimos tempos, é pedir a Deus em favor da tradução da Bíblia. A igreja em Sorocaba está muito transcultural. Deus abençoe o pessoal de Libras. Hoje nós temos 10 milhões de surdos e mudos no Brasil, falando outro idioma, que precisa muito da ajuda de vocês. Talvez não vocês treinarem para fazer eventos entre si, mas com um trabalho direcionado para a evangelização. 10 milhões
de surdos e mudos. Eu encerro trazendo para vocês talvez o maior dos desafios, que é a tradução da Bíblia. A Bíblia precisa ser traduzida em todos os idiomas falados no mundo. Não são muitos os oficiais, apenas 7.000. Mas desses 7.000 línguas faladas ao redor do mundo, 60% delas ainda não tem tradução da Bíblia. E não é possível entender o Evangelho se o Evangelho não estiver traduzido na língua nativa, na língua da pessoa. E nós temos ainda um universo de 60% de 7.000 línguas, ou seja, 4.200 línguas ainda esperam por algum tipo de tradução. Agora, o que deve chamar a nossa atenção é que o trabalho de tradução da Bíblia é um trabalho demorado, caro e que exige um grupo de pesquisa altamente adestrado. Para vocês terem uma noção, para traduzir o Antigo Testamento tarda-se 60 anos, para traduzir o Novo Testamento tarda-se 40 longos anos, ou seja, para uma língua hoje ter a Bíblia traduzida, Novo e Antigo Testamento, tarda-se 100 anos para completar essa tarefa. E o mais impressionante é que boa parte da cristandade não tem essa notícia e poucos têm orado em favor disso. Assim que eu quero te desafiar nesta oportunidade rica de te animar em orar pela obra missionária, em especial pela tradução da Bíblia. A Bíblia traduzida para o idioma local acaba sendo o melhor missionário. Não fica doente, não precisa de férias, não precisa telefonar pedindo aumento, nunca será visto como uma religião estrangeira. A Bíblia traduzida na língua local é a presença de Deus real ali no meio desse povo. Assim que Deus te abençoe, obrigado por me ouvir, e que Deus abençoe pastor Mazinho. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu te daria por essa oportunidade. Muito obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus.